Muito bem-vindos ao nosso programa e hoje a gente inaugura um quadro meio diferenciado. Muitas vezes a gente tem acesso a alguns desses carros, como essa McLaren 600 LT que vocês estão vendo aqui, mas nem sempre por uma questão de responsabilidade, local, hora, é possível para a gente dirigir, mas isso não quer dizer que a gente não tem bastante coisa para contar para vocês, trazer informação sobre esses produtos. Hoje, no Brasil, a gente vive um momento muito bacana. Basicamente, o mercado brasileiro de automóveis desse nível tem acesso ao produto quase que em tempo real. Tá? Então, o primeiro carro dessa série é justamente o McLaren 600 LT. Como é que funciona o mercado de McLarens essencialmente? Hoje, a montadora tem algumas gamas de produto. Na época que a gente está gravando esse vídeo, já se tornou público e já foi lançada o McLaren GT, ou seja, o carro GT Series. Aí, em paralelo, a gente parte para uma linha de produtos um pouquinho mais focados em esportividade puramente. A primeira delas é a McLaren Sport Series, com os modelos 540C e 570S. Em cima da Sport Series nós temos a Super Series, onde hoje o principal carro é a McLaren 720S e suas versões diferenciadas, suas variantes. E acima disso nós temos a McLaren Ultimate Series, que é justamente onde estão os hipercarros da marca. McLaren Senna, McLaren Speedtail, entre outros produtos desse panteão. O que nós temos aqui é a 600 LT. A 600 LT ela é um produto essencialmente da Sport Series. Ela é baseada em qual carro da McLaren? Na 570S. Os produtos da Sport Series são todos com um motor V8 central 3.8 biturbo. Tá? No caso da 600 LT, a gente tem um carro cuja proposta é ser focado em semipista. O que isso quer dizer? Um carro que vai ser muito bom para o track day. Os principais concorrentes do 600 LT, para a gente evitar já falar de cara dos Porsches, mas vamos lá, a gente tem o AMG GTR, o AMG GTR Pro, nós temos o 911 GT2 RS, o 911 GT3 RS, o 911 GT3, que são produtos que até já foram descontinuados por causa da nova geração. Temos Ferrari, por exemplo, a 488 pista, Lamborghini, Huracan Performante, todos esses produtos que são pensados naquele pessoal que quer pegar o carro e sentir um pouco melhor e ser um produto mais adequado para aguentar o estresse de um autódromo. Tá? Mas isso quer dizer que esses carros não podem ser utilizados na rua? Muito pelo contrário. A era do semipista, que fazia grandíssimos sacrifícios em termos de usabilidade, ficou há muito tempo para trás. Mas o 600 LT é justamente o produto atualmente da McLaren, que é o produto mais mainstream, não é um Ultimate Car como a McLaren Senna. A proposta é semipista. O que nós temos, por ser justamente um produto da Sport Series, é também o motor 3.8 V8 biturbo, com a diferença que na McLaren 600 LT nós temos 600 cavalos para 63 kg de torque. O nome LT vem da designação em inglês chamada Long Tail, ou rabo longo, que na realidade o primeiro produto da McLaren a utilizar isso foi o McLaren F1 GTR, lá da década de 90. Depois dele, já com os produtos em série, a McLaren utilizou o nome LT justamente no 675 LT. O 675 LT era o produto semipista na base do McLaren 650S. Mas o 600 LT é o terceiro carro da montadora a utilizar essa designação. E por que dessa designação Long Tail? Justamente porque ela é um carro marginalmente mais comprido do que um 570S, que é o carro que dá origem a ele. O 600 LT ele é basicamente, vem comigo, 7,5, 7,4 centímetros mais comprido do que um 570S. Tá? A história, muitas pessoas pensam o seguinte, quando o assunto é um produto semipista, que ele é um produto mais leve. E de fato, isso acontece. O 600 LT ele é aproximadamente 100 kg mais leve do que um 570S. Tá? Em especial, por quê? Porque ele abre mão de uma série de questões de luxo, de conforto, porque a McLaren, o Sport Series, ele é um produto focado no uso de dia a dia, de rua. Então ele tem mais isolamento acústico, tem mais acabamento, mais isolamento, mais muitas coisas, tá? O long tail, especialmente, vocês podem perceber por causa disso aqui, tá? Mas na realidade, uma das coisas que, se eu bem me lembro do press release desse carro, não é necessariamente porque só a traseira é mais comprida. Grande parte isso se deve também para a aplicação dos difusores na parte dianteira do carro.
Se não fosse só a questão do peso, o produto semipista ele também tem uma responsabilidade muito grande, que é ter mais downforce. Qual que é o papel do downforce nessa história toda? É garantir que o carro fique colado o máximo possível ao solo em velocidades cada vez maiores, mesmo que isso custe que o carro tenha uma velocidade final inferior. Não é muito bem o caso. O 600 LT ele atinge a velocidade máxima de 328 km por hora, mas a questão é a seguinte, essa carroceria é capaz de agregar muito mais pressão aerodinâmica do que o modelo que baseia ela, ou seja, ele é um carro muito seguro. Então você pega uma circunstância de curvas de alta, como por exemplo o Sol em Interlagos, que é uma curva que você vem abrindo velocidade, você vai conseguir ter muito mais pressão aerodinâmica e conseguir consequentemente contornar a curva com muito mais velocidade. Esse carro, uma das grandes coisas que tem quando o assunto é a McLaren é justamente a questão da suspensão. No caso do 600 LT, ele adota muitos componentes que vêm do 720S, que é o produto acima desse. Mas lembrando a todos, o 720S não é necessariamente um produto semipista. O 600 LT ele é semipista, tá? Uma outra coisa muito interessante, como vocês podem ver, uma das coisas que foi uma inovação quando o assunto é a 600 LT são esses escapes que saem diretamente aqui do motor. Aliás, se você comprar uma 600 LT, infelizmente você não vai poder simplesmente abrir o capô para mostrar para todo mundo. Tem todo um processo. Mas a história por trás desses escapes aqui é justamente encurtar a distância que os gases do escapamento têm que percorrer. E qual que é a vantagem disso? Trazer menos back pressure. Em todo carro turbo, especialmente, o gás que sai pelo escapamento do carro, ele também encontra uma resistência. Então o que acontece? Essa resistência é tão maior quanto maior for o escape, quanto maior for a distância que o gás tem que percorrer. Então a questão é o seguinte, o motor está aqui, o escape sai logo por aqui, a distância é mínima. Isso é bom porque ajuda a concentrar menos calor na parte das turbinas e reduzir o back pressure. Isso permite que elas trabalhem com inclusive mais pressão. Quando o assunto é McLaren, o grande mérito, o grande trunfo dessa montadora lá de Woking é justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Não é a questão das portas abrirem para cima, mas é isso aqui que vocês estão vendo. O chassi monocoque, já de segunda geração, em fibra de carbono. Muitas montadoras vendem esse conceito do monocoque em fibra de carbono, mas até a McLaren chegar com o MP4 lá em meados de 2010, ela foi a única montadora que conseguiu trazer para um carro de produção em série esse tipo de tecnologia. Até lá, o que você via nesse tipo de agregado era justamente em hipercarros, não necessariamente num carro esportivo vendido em série. Lamborghini, Audi, Ferrari, todas elas vendem um pouco esse conceito do monocoque e tudo mais, mas nenhum deles é puro quanto o McLaren. E o que isso quer dizer? Que você tem uma única bolha, que é uma peça única, feita em fibra de carbono, e que por ser uma peça única tem um incremento de rigidez torsional muito mais afiado do que qualquer outro tipo de tecnologia, tá? E o 600 LT não é diferente disso. É justamente o fato dela ter essa peça única que reduz peso, aumenta a rigidez torsional, que permite que a McLaren trabalhe com uma engenharia de suspensão extremamente inteligente. Por isso que muitos falam que hoje dos supercarros a McLaren é o carro mais utilizável, justamente porque ela consegue confiar que ela tem muita rigidez torsional, então ela consegue ser bem flexível com os acertos de suspensão. 0 a 100 km por hora da 600 LT é feito em aproximadamente 2,8, 2,9 segundos, mas um número que interessa a todos vocês que assistem quando o assunto é justamente desempenho, para um carro desse valor é o 100 a 200. O 600 LT, de acordo com os números declarados pela montadora, é capaz de fazer essa marca em 5,3 segundos, ou seja, é estupidamente rápido, tá? Vou mostrar para vocês um pouco mais que esse carro em especial tem uma coisa muito interessante, que é a posição de dirigir. Quando você senta no McLaren, primeiro, o showstopper está justamente na forma como as portas abrem. Não pare de trabalhar até que seus carros abram a porta para cima, já dizia o velho ditado. Mas para sentar não é tão fácil assim não. Tenho 34 anos, não sou um cara pequeno. Esse carro especificamente está com os bancos concha intermediários. Você pode configurar o seu 600 LT com os bancos da McLaren Senna, que são ainda mais duros e ainda mais leves, tá? Aliás, em termos de peso, o 600 LT ele pesa, em peso seco, tá? Que é a medida geralmente divulgada pelos britânicos, pouco abaixo de 1.300 kg. Com fluidos deve ir para por volta de 1.420, 1.430 kg.
é um carro estupidamente leve, com uma rigidez torsional incrível. Tá? Mas para você entrar num carro desse, o processo é justamente esse aqui. Agradecendo muito ao proprietário por essa oportunidade. E aí você se acomoda. Para mim, obviamente, aperta um pouquinho aqui do lado, mas uma das coisas mais incríveis aqui dentro, quando a gente entra, que é uma marca registrada da McLaren, é aqui não tem perda de tempo com coisas fúteis. Especialmente nessa versão que é semipista, o carro é completamente focado no motorista. Então nós temos essa central, esse daqui que diferente da 720S ele é completamente fixo. Aqui, por incrível que pareça, eu não consigo encontrar um acabamento em couro. Tudo que está aqui é em alcantara, que é o tecido próprio para esse tipo de postura, especialmente quando você usa uma luva de performance. Você tem um grip muito legal. O volante da McLaren ele é meio ovalizado, tem uma empunhadura muito interessante. Mas uma das coisas mais incríveis, né, os ajustes de carro aqui são duas rodelas. Você tem normal, sport e track, assim simples, tanto para motor quanto para suspensão. A questão é, esse carro tem um nível de resposta que é sem precedentes, tá? Não vamos entrar no mérito de questão, a McLaren ainda é uma empresa essencialmente artesanal, uma empresa pequena na Inglaterra, mas o nível de interação que o motorista tem com um automóvel desses é sem precedentes. É, como eu digo, o nível de resposta é tão rápido, tão veloz, que acho que nenhuma outra montadora atualmente consegue dar isso, tá? Câmbio de dupla embreagem, no caso de 7 marchas. Bom, a única coisa que eu vi de luxo mesmo assim, que foge um pouco da proposta semipista nesse carro, é justamente o som da Bowers & Wilkins. Mas eu acho que já deu para entender muito bem o que é o 600 LT, certo? Inclusive uma coisa interessante que é adotado da Sport Series, olha, as portas elas têm sucção. Então elas fecham sozinhas, você não precisa bater. Tá com medo de raspar seu bigode? Percebam, ela tá com lift system. Você sabe que inclusive tem um dos funcionamentos mais rápidos do mercado. Obviamente, toda essa aerodinâmica, downforce, a questão da suspensão, do chassi. Uma das coisas mais importantes quando o assunto é semipista é justamente o ponto de contato do carro com o solo. No caso do 600LT, o pneu, o P0 Troféu R, é o equipamento opcional. O comprador pode selecionar e ter o carro justamente com esta borracha debaixo dele, tá? Se você assiste o nosso programa, inclusive, está querendo comprar seu pneu, gosta de Track Day, não deixe de cotar lá com nossos amigos da Delavia, porque eles vendem pra caramba pro pessoal que é aficionado por Track Day aqui no Brasil. Inclusive, esse produto é um produto que já é meio consolidado. Na linha de produtos semi-slick é o que tem rendido os melhores resultados aqui no Brasil. Câmera frontal. Mas bom, esse carro está aqui hoje porque um queridíssimo parceiro nosso trouxe ele para o Brasil e ele vai contar para vocês como é que é o processo, como é que foi. Fábio, Toys for Boys, este vídeo, meus amigos, é um oferecimento dos nossos amigos da Toys for Boys, quando o assunto é importação de veículos e de peças de alto padrão, high-end. É com esse cara aqui que vocês vão falar. Fabião, muito obrigado. Obrigado a você. Você sabe que você é a vedete, é a primeira vez no canal que nós estamos fazendo um conteúdo desse tipo, debulhando um pouco do que é esse carro. Prazerzaço. Cara, conta pra nós um pouco do processo, afinal de contas, uma 600 LT em solo nacional, como é que funciona isso? Bom, a gente já falou um pouquinho nos outros vídeos, né? Acho que quem acompanhou aí já tem um pouco mais de noção de como funciona. Aqui em cima vocês podem ver tudo que nós temos feito, a playlist. Sim. Com esse cara aqui. Acho que o pessoal já está um pouco mais familiarizado. Basicamente, a gente tem um processo de importação muito simples, onde o cliente faz 2 TEDs, espera aí 70 a 90 dias e o carro está aqui pronto. Esse aqui chegou na sexta-feira, a gente trouxe aqui para o Wax Boys, estamos dando um trato nele para entregar o carro brilhando literalmente para o cliente. Mas bom, como é que foi o processo do cliente chegar nesse carro? Como é que foi que funcionou isso? Bom, como todo processo inicia, né? A gente tem o pedido do cliente normalmente, pô, estou buscando tal carro, nessa configuração assim, assim, assado, e a gente vai atrás, a gente vai para o mercado, vai ver o que tem lá fora junto com os nossos parceiros, encontra o carro, o cliente valida, ok, é isso que eu quero, paga e embarca. Então esse carro ele chegou aqui, para a gente falar um pouquinho de números, a gente está falando de um carro de mais ou menos 2 milhões de reais colocado aqui no Brasil. Yes, exatamente. Interessante, hein? Sim, é um baita preço. Para mim, particularmente, melhor McLaren em linha hoje.
Modelo mais acertado, mas é uma questão de gosto pessoal. Eu sei que o senhor é um British guy, Totalmente. que gosta, mas hoje assim, qual que é a tua opinião sobre o McLaren de maneira geral? O que você acha dos carros? Eu sou, apesar de ser um British guy, eu amo McLaren. Amo. Mais do que Aston Martin? É difícil. É difícil. Você é um cara chique, você é um cara refinado. É difícil, cara. Eu sou um baita apreciador. Falando em LT, aproveitando o gancho, a gente tem a única 675 LT do Brasil. Fomos nós quem trouxemos também, há quase 3 anos atrás já. E quando eu trouxe esse carro, eu até postei no meu perfil pessoal, na Toys, falando, pra mim é uma satisfação pessoal assim, gigante, porque o primeiro folder da Toys, ele tinha uma 650S estampado. Foi quando a gente começou, lá 5 anos atrás. Vocês podem assistir o teste que nós fizemos da 650S alguns anos atrás aqui no canal, clicando aqui. Então assim, a satisfação pessoal foi gigante. É um carro que eu admirava absurdamente, admiro até hoje, acho o carro estupidamente lindo, mais bonito do que essa inclusive. Eu tenho uma queda gigante pela 675. Então, eu tenho um apreço muito grande por McLaren, cara, muito grande, mas entre McLaren e Aston, o coração balança. Mesmo sabendo que hoje debaixo lá do coração da Aston é todo Mercedes? Acho que mesmo assim, cara, eles têm a essência deles ali, eles estão fazendo, e os produtos novos são realmente incríveis. E ó, vocês que estão assistindo, esse foi o primeiro de muitos. Eu quero saber o que você vai aprontar para nós aí. Tudo bem, 600 LT, o carro tá aqui. Qual que é o próximo, velho? O próximo, o que será que os seus telespectadores vão querer trazer? Gente, obviamente, esse é apenas mais um dos conteúdos que a gente faz aqui com o pessoal da Toys for Boys. A gente quer saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado do formato. Se gostaram, deixa a gente saber aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês querem saber. A gente está ensinando tudo o que precisa saber quando o assunto é importação. Aliás, para você não precisar se preocupar em aprender, procura esse cara, porque a nossa preocupação é sempre achar o parceiro adequado em cada uma das áreas para atender as inquietações e dúvidas que vocês têm. Dá todas as respostas de mão beijada para vocês só curtirem a parte boa do universo automotivo. É isso. Toys for Boys é a nossa indicação quando o assunto é importação de automóveis e de kit de peça high-end. Tech-Art, o que mais? Fala um pouquinho pro pessoal. Cara, a gente importa todo tipo de peça de todas as marcas, né? Nós somos distribuidores Tech Art, então um foco maior na marca, em desenvolver a marca no Brasil, mas inúmeras peças. A gente tem várias marcas muito bacanas que não tem um distribuidor oficial no Brasil e a gente trabalha muito próximos a eles. Fabspeed, AW Tuning, enfim, tudo isso você pode cotar com a gente também para trazer escape para BMW, Mercedes, Audi, Porsche e afins. Escuta, fiquei sabendo que você trouxe o 964 há um tempo atrás. Será que rola a gente fazer esse walk around, contar um pouco do 964? A gente vai ter que viajar um pouquinho para ir até ele, mas ele tá longe. Tá longe. Meus amigos, com isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like para nós que nos ajuda bastante a continuar crescendo e produzindo conteúdo aqui para vocês. Se você nos conheceu agora, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta aquele sininho lá que o YouTube vai te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E bom, se você chegou até esse momento no vídeo e quer saber ainda mais sobre o assunto de importação de peças e de automóveis, nessa tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que a gente fez com o pessoal da Toys for Boys. E nos vemos no próximo conteúdo.